Olá, boa noite, pessoal. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Obrigado por compartilhar conosco esse momento, uma experiência que nos auxilia nessa caminhada. Então, vamos iniciar essa palestra de hoje conversando sobre um tema muito interessante para todos nós, que é um tema cujo nome Pedi e Obtereis, qualidades da prece, né? Amor falado. Quem quiser acompanhar é o capítulo 27, item de 1 a 4. E para darmos início a esse encontro, a essa noite, convido vocês a participar de uma prece, que é um poema do livro que o Chico Xavier psicografou, Parnaso de Além Túmulo, cujo tema é Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor. Seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que o não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento, evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Convidando vocês nesse momento para compartilhar o tema de hoje e esse encontro, é um momento propício para todos nós refletirmos a questão da prece e falarmos sobre a prece, né, cujo amor é falado. Convido vocês nesse momento para fazermos a leitura e conversarmos a respeito. Então, no Evangelho 27, capítulo 27, item 1 a 4. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios.
que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estais nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais vosso Pai, que estais no céu, não vos perdoará também os vossos pecados. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus. Se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade, orai, enfim, com humildade, como publicano, não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Diante desse tema, a prece, e dessa parábola, né? A parábola, como já nos foi explicado, era um recurso utilizado por Jesus para nos ensinar os valores morais, né? E esses valores morais continuam sendo a base de tudo aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso ser, né? Que é a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa compaixão, o amor, a caridade, a compaixão, né? De se olhar com zelo, com amor, e olhar para o próximo, olhar para os nossos irmãos com esse cuidado, com esse zelo. Então, nessa reflexão da prece, inclusive o momento que nós atravessamos hoje, que nós estamos vivendo, a pandemia, e que assistimos e às vezes até presenciamos em nossas famílias, com amigos próximos, o sofrimento que vem vivendo diante dessa pandemia, não só pela pandemia em si, que é o Covid, o Corona, mas uma série de outros males que nos alcança e envolve a todos nós, diretamente ou indiretamente, né? Através do nosso ambiente de trabalho, dos nossos familiares, dos nossos amigos e o nosso próprio lar. E nos dias de hoje vivenciamos muito esse sofrimento, né? Essa situação que estamos passando. E essa prece, a qualidade da prece, ela vem nos ajudar a refletir, a nos organizarmos
espiritualmente e emocionalmente em nos instruir como devemos agir, né? Olhando pela parábola e refletindo sobre essa parábola que acabamos de ler, já nos faz um belo convite a refletir no papel que tinha o publicano, na época, né, de um sistema político que exigia, cobrava indevidamente tantos impostos devido ao sistema político, e o fariseu que se achava e se colocava de forma santa, forma correta, que se via assim. Essa parábola nos traz uma grande reflexão de perdoarmos aquilo que nos tem feito, o que nós recebemos, que achamos injusto, mas que possamos perdoar também. Porque a questão de perdoarmos, nós também erramos, né? Nós também agimos de formas incorretas, com pensamentos e atitudes, né? Promovendo ações incoerentes. Quando ele diz que se coloque secretamente, é olhar o nosso íntimo, o mais profundo íntimo da nossa existência, olhando tudo aquilo que está no nosso interno. Não é o externo que nos promove a salvação individual, mas o nosso nos conhecermos. Quando ele diz nos colocarmos para Deus nessa conexão e tendo Deus conhecimento de todas as nossas necessidades, ele nos instrui a nos conhecermos, a nos olharmos e buscarmos auxílio às nossas reais necessidades. Porque em muitos momentos das nossas preces, nós nos colocamos a pedir ou objetivar valores e pedidos externos, né? Tudo aquilo que está externo, materializado, né? Viagens, posses, soluções, que seja resolvida questões, né? Inclusive financeiras, tantas outras coisas. Mas Deus nos coloca algo muito mais além do material. Ele nos coloca a possibilidade e o trabalho direto com os nossos valores morais, com aquilo que realmente vai promover o que nos é necessário. Neste plano material, nós estamos apenas de passagem. Então, nossas preces devemos nos elevar e pedir realmente o que nós necessitamos. Pensando e refletindo todo o momento que estamos vivendo hoje, devido a essa situação da pandemia, nós necessitamos profundamente de fé, de esperança, perseverança, crer que tudo vai passar e que temos a solução adequada, que vamos agir coletivamente. Mas para alcançar esse coletivo, o meu ser, meu indivíduo, eu preciso me trabalhar. Quando eu me coloco em prece, eu rogo a Deus a minha real necessidade. Quando eu me olho e vejo o que eu realmente necessito. E ele diz: o que quer que seja que pedires, creide que obtereis e vos será concedido. Então, a fé, ao acreditar naquilo que estamos pedindo e que a nossa real necessidade é o que vai nos elevar, é o que vai nos fortalecer. Diante da nossa existência, da nossa vida, do nosso trabalhar, o nosso ser, a prece nos possibilita e nos conecta com Deus de uma forma direta. Mesmo Deus já estando em nós nos colocamos com Ele. Nós precisamos olhar para a grandeza de Deus, nos conectar com Deus, com simplicidade. Em muitos momentos, abandonamos a simplicidade e nos colocamos de uma forma prepotente ou em ângulo ou em situações de qual a gente se coloca como suficiente.
E a prece é o momento onde nos possibilita, nessa conexão, o encontro consigo mesmo, com Deus que nos habita. E olhar para o nosso ser verdadeiramente, nos reconhecendo, nos entendendo, nos acolhendo, olhando para o nosso ser e compreendendo a real necessidade que habita em nosso ser. E é neste momento que buscamos em Deus o encorajamento, a esperança de trabalharmos conosco, de enfrentarmos as nossas dificuldades, as dores que habitam o nosso ser, para que possamos trabalhar e caminhar com coragem, com tranquilidade. E é na prece que nós buscamos esse fortalecimento para nos protegermos das forças negativas, para que possamos permanecer no caminho de luz, que é a conhecer a si mesmo, nos iluminarmos. E esse iluminarmos com essa luz do Cristo é a compreensão, o uso da ciência que nos cerca para nos elevarmos, para trabalharmos todas as nossas mazelas. E com a prece podemos nos fortalecer e ampliar essa conexão onde nos encontramos de forma mais tranquila e serena e plena com Deus. Quando nos colocamos com Deus e nós compreendemos a grandeza de Deus e recorremos a Ele de coração aberto, puro e com simplicidade, a simplicidade de reconhecer, de compreender a real necessidade que temos de Deus em nosso coração. Porque Deus é a nossa estrutura, Deus está em tudo que é a vida. Né? Inclusive, o fluido de Deus, que tudo realiza, está em todas as coisas, em tudo. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e onde tudo há vida, Deus está. Deus está conosco, não cai uma folha que Deus não saiba. E este momento da prece a qual nos direcionamos e nos conectamos com Deus, é um momento que nos une de forma íntima e completa, da qual nós nos ouvimos e nos olhamos e rogamos a Deus essa força necessária, a perseverança, a coragem. A fé é o alimento necessário ao nosso dia a dia. Inclusive no Evangelho ele nos coloca que a partir do momento que estamos habitando esse novo corpo, ou seja, a oportunidade de estar novamente na Terra, nos faz necessário, é fundamental a prece, essa conexão, nos conectarmos com Deus através da prece. É um momento que podemos agradecer, é um momento que podemos rogar a Deus auxílio necessário à nossa caminhada. Mas é o auxílio necessário ao nosso desenvolvimento moral, para que possamos nos encorajar e desbravar toda a sombra que nos habita, trazendo a luz a nosso ser. O efeito da prece, ele é de encorajamento, de fortalecimento. A prece são as palavras em ações. É ela que vai nos possibilitar caminhar com a nossa vida. Nos fortalecemos no dia a dia, diante das dificuldades no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social. Esteja onde estejamos, as dificuldades, podemos enfrentá-la de forma encorajada. Porque no momento que estamos em prece, nos colocamos diante de Deus e verbalizamos ou mentalizamos tudo aquilo, as nossas dificuldades, no diálogo, nós conseguimos nos ouvir, nos compreender verdadeiramente as nossas reais necessidades morais. E quando rogamos a Deus esse auxílio, com sinceridade, buscando essa compreensão, formulando esse diálogo, estamos nos reformando, nós estamos nos revisando. É onde nós buscamos compreender todas as nossas falhas
e todas as nossas potencialidades. E Jesus disse no Evangelho, para não exaltarmos as qualidades, mas para que possamos olhar para tudo aquilo que podemos e temos a trabalhar. E se nós nos compararmos a alguém, que possamos olhar tudo aquilo que precisamos trabalhar, as nossas falhas. Mas não é olhar com rancor, mas olhar com ternura. Porque o trabalhar consigo mesmo é reconhecer as nossas necessidades, mas sem rebeldia, sem se rebelar, mas acolher as nossas necessidades e trabalhar com amor. Porque Deus nos possibilita. Quando Ele diz perdoar ao próximo como a si mesmo, porque nós precisamos nos perdoar e perdoar para que possamos ser perdoados. Ou seja, nós erramos, né? Nós falhamos. Nós estamos na matéria e vivemos a intolerância, o rancor, a ira, a raiva, né? A falta de paciência. Isso é conosco mesmo, com os nossos pais, com os nossos esposos, filhos, amigos, trabalho. O convívio exige de nós todo esse trabalho com o nosso ser, de nos olharmos profundamente. Esse é um trabalho do ser, é o trabalho que nos é proposto, e é o campo de trabalho onde nós estamos, com este corpo onde habitamos, o nosso ser habita, e é o trabalho que nos traz o discernimento, a compreensão, e que possibilita desenvolver tudo aquilo que a ciência, a filosofia, o Evangelho nos traz isso muito claramente. O entendimento, a compreensão, o conhecer de si mesmo, para que a gente possa trabalhar. A palavra por si só não basta. Vamos, através da palavra, da compreensão do que estudamos, do que entendemos, colocarmos em prática. E a prece, através da prece, é o que nos fortalecemos, é que nos compreendemos. Inclusive há a citação que diz que no final do dia devemos nos questionar se temos algo a lamentar e que possamos rever, para que no dia seguinte possamos trabalhar. Inclusive, quando acordamos, devemos agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade de tudo que vivenciamos. E Ele diz, no Evangelho também, que no mundo haveria choro e ranger de dentes. E Ele nos convida nesse trabalho tão profundo, não porque a dor vá ser a transformação, não que a dor seja tão necessária, mas quando sentimos a dor, reconhecemos a necessidade de entender o que está acontecendo. E quando nos colocamos e buscamos compreender tudo o que nos acontece, a compreender o que está à nossa volta, nós conseguimos olhar, buscarmos entendimento, compreensão, de entender o que está acontecendo. Diante dessa dor, nós trabalhamos o que é necessário a cada um de nós. A dor por si só, ela não é para ser maléfica, mas é para nos conduzir à compreensão, ao entendimento, ao desenvolvimento de nossa tolerância, da nossa paciência, da resiliência, de tudo aquilo que aprendemos. Estar nessa terra neste momento, ou em qualquer momento, estar na terra, viver aqui, é trabalhar consigo mesmo. Todas as emoções que vivemos, sentimentos e os nossos pensamentos. A prece nos ensina, inclusive, a agradecer toda a nossa história. Porque hoje nós somos o fruto do passado e do que nós vivemos hoje. Então, a prece promove em nós a compreensão, buscar em Deus essa perseverança, essa força espiritual, o alimento espiritual, o pão da vida, que fortalece-nos na caminhada, na busca da compreensão, e lembrando-nos que o que vivemos hoje é fruto das nossas ações, ação e reação, causa e efeito. Nada
é para sempre. Tanto que quando há compreensão, quando trabalhamos para que tudo volte ao normal, que funcione, o sofrimento cessa, a dor cessa e há a compreensão, e há o acolhimento, há o amor, há a compaixão, a luz que brota do interior de cada um de nós, floresce a visão de todos nós pela compreensão coletiva, para o amor coletivo que brota de cada indivíduo. E a prece nos ensina também que os sentimentos compreendidos, o desejo e essa vibração que externamos, não só por nós, mas que é necessário a todos nós, encarnados e desencarnados. Através da prece, alimentamos o nosso ser com boas vibrações, pensamentos, nos intuindo e nos levando a trabalhar no bem de cada um de nós, de desejar o bem ao próximo, de fortalecer o próximo. Assim, quando ele cita que a prece é a caridade em ação, quando rezamos ou oramos ou realizamos uma prece em prol de um doente, de um acamado, de alguém que está em situações de sofrimento, ou em uma prisão, ou em qualquer outra situação no momento que eu não encontrei palavras adequadas a dizer, inclusive aos nossos irmãos desencarnados, né? Nossos familiares, nossos amigos, porque os seres que não estão na matéria, estão desencarnados, também necessitam de prece. A prece é a verbalização dos nossos sentimentos, daquilo que brota do nosso ser, dos nossos corações, das lembranças, das necessidades que vêm do nosso ser, do nosso interior, de lembrar dos nossos irmãos e rogar a Deus por eles também. É a caridade em ação, é a prece em ação. Quando diz que o nosso ser não é feito só de palavra, mas de ação, nós nos colocamos em ação quando verbalizamos esse desejo, né? De socorrer, de buscarmos fé e inspiração em trabalharmos pelo bem de nós, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, nossos familiares, nossos pais,